Eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase que segurança tem que ser top-down. Mas de fato, da onde que veio essa história e o que o Paul O'Neill tem a ver com essa frase? Histórias. This channel is designed. Hey Jasper, welcome back. A chemical chain reaction. Todos estejam bem e seguros. Em outubro de 1987, o mundo basicamente parou em Wall Street para ver uma das posses mais aguardadas do ramo corporativo. Basicamente todos os jornalistas da época, investidores da Dow Jones, que é a nossa famosa bolsa dos Estados Unidos, se reuniram em um dos maiores e mais belos hotéis de Manhattan para ver essa posse. E lá naquele hotel estava nada mais nada menos que Paul O'Neill, um dos caras que revolucionou quando a gente fala de segurança do trabalho. E por que agora você vai entender que essa frase de top-down de segurança ela existiu e ela foi tão difundida. E aí literalmente Paul O'Neill vai para a posse e vai falar aí o que ele espera, quais as intenções, quais os principais goals que ele quer fazer durante a sua gestão. E aí todo mundo eufórico, acionistas, os repórteres, para esperar ali um discurso bastante técnico, político e falando de algumas coisas que às vezes a gente nem entende. E aí agora você vai entender por que ele foi esse cara tão significativo para a segurança do trabalho. Então ele abriu a boca e disse: quero falar com vocês sobre segurança no trabalho. Todo ano vários funcionários da Alcoa sofrem ferimentos tão graves que perdem um dia de trabalho. Nosso histórico de segurança é melhor do que a média da mão de obra americana, principalmente levando em conta que nossos empregados trabalham com metais pesados a 1.500 graus de máquinas capazes de arrancar um braço de um homem. Mas ainda não é o suficiente. Pretendo fazer a Alcoa a empresa mais segura dos Estados Unidos. Minha meta é índice zero de acidentes. Não, é simplesmente demais, fantástico. E aí, de repente, a galera ficou pasma. Ninguém entendeu nada, porque um diretor abrindo um discurso de posse de uma das maiores empresas de fundição do planeta começa falando de segurança, de fundição, de máquina pesada, todo mundo deu um famoso branco. E aí o Paul, não se contentando, ele começou falando de segurança e aí no meio ele meio que fez um DDS com a galera, falando a seguinte coisa: ele olhou para a plateia e falou: ó, no lado direito, no seu lado esquerdo tem saídas de emergência, então se você tiver qualquer tipo de emergência, direcione-se a essas portas com segurança, com cuidado e com calma. Então olha só, o cara ele quebrou totalmente o tabu. Por que eu falei essa história? Por que eu falei do Paul? E por que eu estou falando com você sobre poder de liderança? A liderança hoje em dia, a gente sabe que é um dos fatores primordiais para acontecer segurança, certo? Então, quando a gente fala que segurança ela começa no topo e vem descendo, de fato ela é uma verdade. Eu vejo isso na prática e vejo isso com a história do Paul. Então, o poder da liderança, de fato ele existe, porque quando nós vemos um diretor pregando segurança como forma de simbolismo e acreditando naquilo, na verdade não só falando, mas acreditando naquilo e fazendo isso acontecer de cima para baixo, a segurança ela tem um pouco mais de visibilidade. Um pouco não, muita visibilidade. Então o Paul O'Neill, eu convido você a conhecer um pouco mais da história dele e por que ele foi tão importante e ele é uma referência hoje em dia quando nós falamos de diretoria versus segurança. E a história dele é muito legal. A história dele é encantadora e convido você a conhecer um pouco sobre ela. E o Paul O'Neill ele foi muito estudado nesse livro aqui, O Poder do Hábito, que todo profissional de segurança é obrigado a ler. E aqui ele resume um pouco da história dele e um pouco sobre o poder do hábito. Então é o seguinte, o Paul O'Neill, de uma forma maestral, ele estabeleceu o que a gente chama de loop do hábito. Então qual foi a estratégia, qual foi, vamos dizer assim, o segredo do Paul O'Neill? É o seguinte, o loop do hábito, quando a gente viu ali, ele tem 3 pilares. Então nós temos o deixa, nós temos a rotina e nós temos a recompensa. Então ele pensou, pô, eu preciso identificar esses 3 pilares para eu de fato conseguir atacar e aí de fato zerar a minha pirâmide ali de acidente. Então qual foi a estratégia do Paul O'Neill? Ele identificou o deixa primeiro. Qual que é a deixa? É o acidente, certo? Então assim, ele viu os acidentes, ele entendeu, nós temos acidente na planta, está acontecendo ferimentos, está acontecendo danos. Então a deixa era o acidente. Então olha a cabeça dele. E aí ele estabeleceu uma rotina. Qual que era a rotina dele? Ele falou assim, ó, toda vez que tiver um acidente, que é o meu deixa, eu tenho que ter um reporte, ou seja, um reporte desse acidente. Então ele estava estabelecendo um procedimento aí, uma forma de rotina para estabelecer um hábito. Então qual que era o procedimento aqui? Toda vez que eu tivesse um acidente na planta, teria que ser reportado em 24 horas. Mas espera aí, não é só reportar em 24 horas, era reportar em 24 horas com plano de ação, qual foi a causa raiz e o que eu fiz para ele não acontecer de novo.
Mas o mais importante dessa rotina aqui de reportar era quem reportava. Quem reportava era o presidente daquela unidade, daquela planta. Então olha só a visão que ele tinha e olha quem que estava falando de segurança. Não era o EHS, não era o supervisor, não era o gerente, era o presidente daquela unidade. Então a rotina daquilo começou a ter um pouco mais de credibilidade. Então o deixa, um acidente, a rotina, eu tinha que ter esse reporte do meu acidente. E aí qual foi a recompensa que o Paul O'Neill estabeleceu nessa organização, em todo esse contexto? A minha recompensa é o seguinte: todo mundo aqui, ó, que reportasse os acidentes com as causas, com as coisas feitas em 24 horas, teria as promoções, as bonificações, etc. Se você, senhor presidente, não reportar em 24 horas, você não vai ter promoção, você não tem bonificações. A sua unidade vai ser a última a ser contemplada nos planos de carreira, etc. E olha só que maestria. Esse plano aqui, ele só era feito para as unidades que tinham reporte em 24 horas e não só isso, para as unidades que de fato evitavam que os acidentes ocorressem novamente. Então ele fechou o que a gente chama de loop do hábito. Ele identificou qual que era a deixa, ele identificou a rotina para essa deixa e colocou uma recompensa. Então uma forma maestral. Então dessa forma, o nosso amigo O'Neill, Paul O'Neill, ele de fato revolucionou todo o mercado aí de segurança do trabalho e ele colocou segurança como um valor, como a gente chama, não só como uma prioridade, que você sabe, a prioridade muda, hoje a prioridade é produção, amanhã pode ser qualidade e talvez amanhã pode ser segurança. Então o O'Neill, ele estabeleceu o que? Top down. Eu tenho um acidente, eu quero um procedimento sobre esse acidente e se você não me fazer isso, você não vai ter a recompensa, que é as suas bonificações. E agora eu vou colocar um vídeo que é o próprio Paul O'Neill falando aí, quando ele iniciou lá na Alcoa, quais foram as estratégias que ele fez. E uma coisa bem interessante que vocês vão ver nesse vídeo agora, que ele conta que 3 meses antes dele aceitar a posição de presidente, ele fez uma reflexão. Ele se juntou com a família, etc. Ele fez uma reflexão ali para traçar as estratégias do que ele teria que fazer na Alcoa. E ele fez uma lista, né, como fosse um to-do list. Ele fez uma lista de principais ações que ele tinha que fazer ali na Alcoa. E adivinhe qual foi a primeira coisa que ele escreveu no topo da lista? Safety, ou seja, segurança. Thank you. I had 3 months to think about, what is it I'm going to do when I go and I'm supposed to be the leader for this huge worldwide organization. It was really a privilege to have an opportunity to consolidate ideas and say to yourself, you know, what is it that you're going to do and what is it you want to be remembered for when you leave? And at the top of my list was safety.